Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre timidez e mercado de trabalho. O que você pode fazer para deixar essa timidez de lado e se destacar numa entrevista de emprego? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Abelardo Borba. Abelardo é professor de oratória. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o Robson do Monte. Robson também é professor de oratória. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes a gente lembra que uma entrevista de emprego é um momento de tensão até para os profissionais mais experientes. Afinal, é natural do ser humano ficar ansioso ao ter ciência de que está sendo avaliado. Mas é preciso saber como vencer a timidez para se destacar e conquistar aquela tão sonhada vaga. Muitas vezes, pessoas tímidas sofrem por serem como são. A dificuldade em se comunicar pode gerar prejuízos pessoais, sociais e profissionais. No entanto, existem algumas vantagens em ser tímido que podem e devem ser exploradas, como, por exemplo, a concentração e a criatividade. O medo de falar em público é mais comum do que se imagina. Mas como superar esse medo? A gente vai conferir a partir de agora na reportagem da Joyce Fernanda. Acompanhe! Realmente não é fácil encarar ser filmado e aparecer na TV, não. Mas nós conseguimos gravar e ouvir um pouquinho das experiências do seu Severino. Quando a professora chamava o aluno, e fosse eu no momento, eu ficava um pouco meio enrolado, né? Meio enrolado. Gaguejava, faltava palavra. Com vergonha dos outros alunos, entendeu? Mas depois, com o tempo, eu já comecei melhorando. Este palestrante e Master Coaching explica um pouco sobre o que motivaria esse medo de encarar o público. Para um tímido, o maior incômodo seria a quantidade de pessoas presentes ou o que elas vão pensar sobre o que será dito. Pensar no seguinte, às vezes eu não estou seguro do assunto que eu vou falar. Isso pode me dar, né, essa insegurança pode me dar falhas de memória, pode me dar gagueira, pode me dar, né, uma insegurança forte, né, e aí eu posso me perder no meio do que eu vou falar. Tá? A timidez é o que eu posso enfrentar. A timidez se enfrenta com coragem, né? A timidez se enfrenta com treinamento. Então a timidez pode atrapalhar, mas eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, que eu já peguei muita gente tímida, treinei e a pessoa deu muito show, né, na frente de plateias grandes. Então é muito mais a falta de conhecimento do que vai se falar do que propriamente a timidez. E o que realmente contribui para o surgimento dessa vergonha toda? A timidez, na realidade, né, o estudo da timidez fala o seguinte: a pessoa nasce realmente tímida, né? E algumas pessoas desenvolvem essa timidez, por exemplo, por alguma passagem que foi negativa na sua vida. Então, por exemplo, eu passo por um trauma na minha vida e eu posso começar a ficar mais reservado, né? Eu tive um chefe que me tolhia e aí eu fico mais tímido. Eu tive uma mãe que me tolia, eu fico mais tímido. Eu tive um cônjuge que me tolia, eu fico mais tímido. Então, a gente é feito dessas situações que podem, né, nos desencadear coisas positivas ou negativas. E aí a timidez, às vezes, vem de um desencadeamento de coisas negativas, né? Do problema da minha autoestima, de eu ter destruído a minha autoimagem, de alguém dizer você não é capaz, você não consegue, você é feio, você não fala bem. E isso ficar gravado na minha mente e eu achar que isso é a verdade absoluta. É o que a gente chama de crença limitadora. Então eu tenho uma crença que me limita. Jairo viaja por vários lugares ministrando palestra. Mesmo não demonstrando, ele diz ser uma pessoa tímida. E conta pra gente como foi dar os primeiros passos na profissão que escolheu. Fácil não foi, como nada na vida é fácil, né? Eu realmente fui criado numa família muito, muito humilde e não tinha essa coisa de falar em público, né? Mas aquela história, a gente vai começando a ter necessidade. A minha primeira formação foi psicologia e eu comecei a gostar dessa parte de treinamento, de fazer palestras. Comecei com palestras pequenas para 30, 40 pessoas na própria comunidade onde eu vivia e hoje eu faço palestras para 5, 6, 8 mil pessoas, depende da quantidade e do que estão me pedindo para fazer,
né? Mas o começo para todo mundo é muito difícil. Mas hoje eu estou mais seguro, né? Ainda dá frio na barriga? Dá. E isso é necessário. Eu digo que no dia que eu acordar para fazer uma palestra e não der frio na barriga, eu não vou. Eu preciso do frio da barriga, que ele me diz, olha, você está conectado com o que vai acontecer. A timidez, principalmente do medo de falar em público, né, é engraçado. A gente precisa, sim, procurar uma ajuda, fazer um curso de oratória. Eu indico fazer um curso de oratória, pega um bom profissional, Recife tem bons profissionais nessa área, fazer um bom curso de oratória, estudar sobre o assunto e, principalmente, a dica principal, treinar, enfrentar, ter coragem. Não tenha vergonha de falar sozinho, fala sozinho, conversa com as pessoas. Encara uma plateia como se você estivesse conversando, batendo um papo com seu melhor amigo, né? Isso vai fazer com que você se distensione, né? Eu dou uma dica muito importante nos cursos que eu aplico, que começa com alguma coisa leve, fala do tempo, fala de como foi fácil ou como foi difícil chegar, né? Que prazer você está sentindo em vir para esse local, como você foi acolhido. Quebra o gelo não só das pessoas, mas quebra principalmente o teu gelo. E aí, quando a plateia está à vontade, você fica à vontade. E essa energia, quando é trocada, você consegue dar conta e fazer a coisa acontecer. Acho que a dica principal é essa. Olha aí, seguir essas dicas aí, você com toda certeza vai fazer a coisa acontecer, você vai se destacar e quem sabe conquistar essa tão almejada, né, vaga no mercado de trabalho. A gente viu que o tímido aí que estava falando, né, o ex-tímido martiniano, ele superou hoje da palestras, então você que está em casa também pode superar essa timidez e se destacar não só no mercado de trabalho, mas também nas suas relações sociais. Vamos falar muito mais no decorrer do nosso programa, vamos trazer muitas outras dicas para você colocar em prática, mas antes a gente quer chamar você que está em casa a participar aqui com a gente, a interagir. Chegou o momento que você liga para a gente e participa. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, que é a nossa enquete do dia. Hoje a pergunta é a seguinte, olha só, queremos saber de você que está em casa se você se considera uma pessoa tímida no trabalho. Sim ou não? A pergunta ela é muito objetiva, você também vai responder de forma objetiva. Você se considera uma pessoa tímida no trabalho? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está disponível para você ligar para a gente, responder nossa enquete, também aproveitar a oportunidade de já mandar a sua dúvida sobre o assunto. 3424-1977 é o nosso segundo número também, já está disponível, você vai ligar e participar conosco. Se você tem acesso à internet, pode também, né, entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia, você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta, deixa também uma frase. Essa frase pode passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. O WhatsApp, você tem? Está em mãos? Manda aí muitas perguntas no 99209-4819. 99209-4819. Você pode mandar muitas dúvidas, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. Você sabia que a timidez é uma falsa zona de segurança? Ficar quieto e sem se manifestar durante um encontro de profissionais ou em reunião de familiares transmite ali um sentimento de proteção, como se você estivesse invisível. Mas funciona em certos momentos, porém, em outros você pode experimentar algo novo. Você vai tentar, né, de vez em quando sair desse casulo para se destacar também nas reuniões, no momento ali de conversa com outros profissionais da área. E a gente vai aprender muito mais aqui com os convidados de hoje. A partir de agora, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Abelardo Borba, professor de oratória. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Satisfação é nossa, é um prazer poder participar aqui do assunto do dia. E falando exatamente sobre o que foi dito. Falar bem projeta você. Nós não estamos perguntando se você gosta de falar bem, se você se sente bem. A questão é quantos prêmios você vai ter para ganhar ao falar bem. Quais os benefícios que você tem a receber. Porque quem fala bem parece que é bom profissional, parece que consegue agregar em torno de si, parece que resolve problemas, pode representar a empresa. Quem fala bem é mais lembrado, tem mais chances de crescer profissional e socialmente. Eu afirmo que hoje, além da sua capacidade principal, além da sua habilidade principal, falar bem é o melhor recurso que você vai ter para poder brilhar nessa sociedade competitiva. E o melhor está ao seu alcance. É possível falar bem independente da sua dificuldade.
Também queria dar boas-vindas ao Robson do Monte, né? Robson também é professor de oratória. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, Valdes Balbino, meu amigo Abelardo Borba e todos os telespectadores que estão nos acompanhando no assunto do dia. Bem, e aí esse tema realmente é instigante. Quando estamos aqui reunidos, nós temos aí a estratégia chamada arte da comunicação, a arte da oratória. E no ensino brasileiro hoje está se destacando muito a questão do protagonista. O aluno, na sua pós-graduação, no seu mestrado, assumir justamente o protagonismo da sua história. E é isso que nós queremos falar com você. Queremos contribuir um pouco nesse grande tema da arte da comunicação, a timidez no trabalho, para que você possa avançar. E como se tornar um protagonista, né? Se existe ali a timidez, existe também a ansiedade, o nervosismo. Qual o primeiro passo, né, para se destacar e para se tornar protagonista da própria história? Essa é uma questão interessante, Valdson, porque todos nós temos alguma coisa de timidez. Não é natural você não se sentir desconfortável em todos os momentos. O problema é que todos nós falamos, um ano e meio, 2 anos, e como nós referenciamos, como nós descobrimos se estamos falando bem ou não? Geralmente a gente associa isso ao nosso conforto. Se a gente se sente bem, a gente acha que o trabalho foi bom. Se sente nervoso, acha que o trabalho foi ruim. O que nós afirmamos é que, independente da sua dificuldade de falar, as pessoas vão julgar o seu trabalho pela imagem que você projeta, pelo conteúdo que você fala, pela voz que você usa. Ou seja, se você tem um bom conteúdo, sabe usar a voz, consegue trabalhar bem a imagem projetada, você vai encantar a sua plateia, independente da dificuldade que você tem. É isso que um bom curso de oratória faz com você. Faz com que você comece a trabalhar sabendo onde poder olhar suas falas, poder referenciar dentro de parâmetros corretos, dentro de valores que muitas vezes nós não sabemos quais são e falamos de maneira empírica, sabendo o que tem que ser feito, sabendo fazer, como o nosso amigo Jairo Martiniano falou, muito mais transpiração do que inspiração, fará com que você saiba conseguir falar maravilhosamente bem, independente da sua dificuldade. Isso muda sua maneira de se relacionar com essa timidez, faz você ganhar sua autoconfiança. E isso está disponível com o curso de oratória. E quem está em casa, né, quer voltar ao mercado de trabalho, está neste exato momento desempregado e não tem como investir, fazer um investimento no curso de oratória. Algumas coisas simples podem, né, auxiliar quem está em casa a já ir quebrando essa timidez antes de ele chegar até esse curso de oratória, né, que é tão importante e faz muito bem para quem está em casa e quer se destacar antes dessa etapa. O desempregado quer voltar ao mercado de trabalho, mas tem dificuldade porque o mercado está enxuto. E além disso, ele tem timidez. Quando ele chega lá na entrevista, quando começam aquelas perguntas, ele começa a tremer e não consegue organizar as ideias e passar o que realmente ele sabe. Aí o que é que ele faz em casa? Ele pode pesquisar na internet, ter alguma ajuda? O que mais ele pode fazer? Maravilha, Valdes. Existe justamente uma estratégia desse candidato que quer voltar para o mercado de trabalho para que ele possa, antes de participar da entrevista, consultar pelas redes sociais, consultar a estrutura daquela empresa. Até mesmo a apresentação individual dos servidores, dos trabalhadores, dos empregados daquela empresa. Como que eles se apresentam diariamente? Qual é a cor da roupa? A estrutura da empresa? Por quê? A partir daí ele está pesquisando algo específico sobre aquela empresa, para que no momento da entrevista ele já tenha um ponto positivo diante do seu entrevistador ou entrevistadora. Esse é o primeiro ponto. Agora, se preocupar também com a questão da apresentação pessoal. Olha, ele já pesquisou sua empresa, então o segundo ponto seria, se preocupa com a tua apresentação, é a tua imagem. Por quê? Antes mesmo de abrir a boca, as pessoas já estão comprando a tua imagem. E se preocupar no terceiro ponto, primeiro ponto a estrutura da empresa, segundo ponto a apresentação pessoal, para que você já ganhe um ponto positivo, e o terceiro ponto é, se preocupa justamente com a tua postura. Aí a gente fala sobre expressão corporal. Tenta colocar uma tela de projeção, que são as expressões faciais, de uma forma mais arejada, olhando para o seu entrevistador, tentando realmente relaxar um pouco mais. E existe uma técnica do relaxamento através da respiração. Posso adiantar? Daqui a pouco a gente traz. Ótimo. Fica aqui no ar e fica a curiosidade também saber como se comportar, né? Respirar um pouco melhor para poder controlar essa ansiedade. Mas no momento, né, ele se preocupou em pesquisar sobre a empresa, né?
pesquisou lá na internet, encontrou várias informações, conseguiu construir uma ideia na mente. Sim. Se preocupou com a aparência também, é outro ponto positivo. E na hora que ele está de frente a esse entrevistador, ele pensa o quê? Ele deve pensar o quê? Que aquela oportunidade pode mudar a vida dele, então ele tem que fazer tudo, né, para conseguir aquela vaga? Ou ele pensa que está sendo avaliado, que é uma entrevista e que é uma conversa ali, que vai ser algo tranquilo? Como é que ele lida, né, com esse momento? É como o Robson falou, Valdson, é preciso entender qual é a vaga que você está pleiteando. Se a vaga que está sendo conquistada, que está sendo almejada, é uma vaga de liderança, a pessoa tem que saber protagonizar, tem que saber aparecer. Se é uma vaga para um auxiliar administrativo, talvez a empresa não queira uma pessoa que queira liderar. Então eu tenho que entender bem qual é a vaga. Agora, na hora da apresentação, na hora H, tenha muito cuidado com a sua imagem corporal, muito cuidado com as suas mãos. É muito normal as pessoas externarem dificuldades nas mãos e começarem a se esfregar aqui na frente. Eu fiz a entrevista com uma funcionária que estava para entrar na minha empresa. Ela era extremamente qualificada, muito boa. Quando terminou a entrevista, essa moça esfregava as mãos de tal maneira que ficou um montinho de pele onde ela estava sentada. Queria muito contratá-la, mas ela mostrou para mim que não tinha equilíbrio emocional. Certamente você vai estar nervoso. É um momento de decisão para você. Não externe isso na sua imagem corporal. Como o Robson falou, cuidado com a sua expressão corporal. A postura, cuidado para não ficar mexendo na cadeira e o tempo todo cruza a perna para um lado, cruza a perna para o outro lado, fica balançando com a cadeira, fica se mexendo. Isso mostra um nervosismo. Eu posso estar nervoso, mas eu vou sempre transmitir a imagem para o meu cliente que eu tenho confiança em mim, que eu quero essa vaga, que eu entendo o que ele precisa e que eu vou dar conta do recado. Esta é a imagem mental que você tem que fazer. E essa falta de controle emocional pode prejudicar o rendimento, por exemplo, no caso se ela fosse contratada no dia a dia, ela diante de uma situação crítica, ela poderia agir de uma forma que viesse a prejudicar a própria empresa? Seria mais ou menos assim? O porquê da não contratação da pessoa que não tem esse controle emocional? Na hora que você está chamando uma pessoa num cargo de liderança, essa pessoa vai ter pressões. Se ela não consegue lidar com as pressões, o avaliador vai ter os critérios dele. Todo líder tem dificuldades, todo líder passa por dúvidas. Se você expressa as dúvidas para a tua equipe, a equipe fica com dúvidas. A equipe ela tem que ter um norte. O líder que está comandando a equipe tem que ser o responsável por fazer a equipe atravessar o rio dentro da imagem. Mas se a equipe percebe que o líder ele tem dúvidas em qual caminho do rio deve passar, tem dúvidas em qual caminho seguir, ele muitas vezes não vai seguir aquele liderado. Mas esta é uma questão, como estava dizendo, dentro do exemplo de uma função de liderança. Existem várias outras funções no mercado de trabalho, apenas você tem que identificar qual é a vaga que a sua empresa está pleiteando, qual é a vaga que você quer conquistar, qual o perfil da pessoa que vai ocupar essa vaga. Você tem que personificar, aparentar para o entrevistador exatamente o que ele precisa, o que ele está buscando no mercado. Quanto melhor você identificar isso, quanto melhor você apresentar isso para ele, mais perto da vaga você estará. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre timidez e mercado de trabalho. E a partir de agora, a Tânia Silva vai trazer as informações da internet sobre o assunto. Olá, Tânia. Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do Correio 24 Horas. Não deixe a timidez atrapalhar a sua carreira. Sentir mãos geladas, um frio na barriga e dar o famoso branco na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, são algumas das sensações que pessoas tímidas relatam ao ter que falar em público. E quando o assunto é mercado de trabalho, é preciso vencer a barreira da timidez para não comprometer a carreira e facilitar o relacionamento no ambiente organizacional. Para a psicóloga Ellen Souza, primeiro é necessário que se conheça bem, se você conhece as suas características,
para saber lidar com as suas limitações e reconhecer os seus pontos fortes. É importante também não construir uma imagem negativa de si mesmo, até porque nem sempre as atenções estão voltadas para você. Além de buscar interagir mais com colegas de trabalho na hora do almoço ou naquela pausa para o café. Vamos saber mais dicas lá no estúdio? Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigada pelas informações, tópicos bem interessantes. A Tânia trouxe aí na notícia da internet, fazer, né, uma autocrítica, também fazer uma análise dos seus pontos fortes, pontos fracos. A pessoa faz isso sozinha ou é preciso sentar ali na roda com vários amigos e pedir para que eles pontuem pontos fortes e fracos, coisas que eu posso melhorar, trabalhar para me destacar? Como é que a gente poderia passar isso para quem está em casa? É necessário fugir daquela regra antiga que dizia o seguinte: olha, começa a treinar em frente ao espelho ou à frente do espelho. Essa regra realmente já é antiga, Valdes. Por quê? Porque o espelho não fala, o espelho não vai reagir. Então é necessário você usar justamente dessa tecnologia. Por exemplo, todo smartphone hoje pode ser utilizado como uma câmera. Então, se você quer realmente visualizar a estrutura corporal, como está a sua voz e também o que é que você está colocando no seu conteúdo, use então a tecnologia, coloque lá o smartphone e faça uma pequena filmagem, depois você vai identificar, junto com um amigo, qual foram realmente os pontos fortes que irão levar para uma boa apresentação. Nessa questão, Valdson, permita-me falar para você que está nos vendo agora, é muito natural você, quando ouve a sua voz gravada, você achar a sua voz feia. Isso faz com que muitas pessoas tenham receio dessa filmagem e não gostem desse exercício. Gente, a voz que você tem não é a voz que você acha que tem. Isso é interessante porque quando nós ouvimos a voz de uma outra pessoa na gravação, nós identificamos rapidamente que é aquela pessoa que está falando. Mas quando nós nos vemos, parece que é uma outra pessoa na nossa cara, com a nossa voz. E a gente acha aquilo ali esquisito, acha estranho, e por achar estranho, acha feio. A voz que você ouve de você quando você fala é uma onda vocal que vai para o teu tímpano. A voz que você ouve de você, além dessa onda vocal, é um conjunto de vibrações que sobe por cartilagens, ossos e água para o teu tímpano. Então é uma voz composta. Quando você fala, você ouve de você mesmo uma voz composta. Ouvindo a voz gravada, você ouve apenas a onda vocal. Por achar esquisito, por achar estranho, você acha essa voz feia. Não seja esse o limitador para você fazer esse importante exercício que o Robson comentou, de você fazer gravações, mesmo que você ache a voz estranha, continue fazendo. Treinar a sua imagem corporal é muito importante para aprender a entender melhor seus pontos fortes. Porque essa questão de pedir para amigos na hora da apresentação, dizer se está indo bem ou se está indo mal, gente, isso não funciona. Você só vai pedir isso para amigos, não vai pedir para inimigos. E se você estiver indo muito mal, nenhum amigo seu vai dizer que você está indo mal. E quando se pede, né, já é na intenção de dizer que você está bem. Isso. Porque pode também atrapalhar o momento de uma apresentação. A amigo pessoa falar que jamais vai fazer tá ao contrário. Em relação a essa questão da voz, é muito interessante, né? Algumas pessoas acham, minha voz é feia. Isso também pode atrapalhar na apresentação. Essa voz, ela pode ficar cada vez mais insegura, já que a pessoa tem essa autocrítica, né? E coloca a voz ali como algo que não é muito bom, não é muito interessante. E através da própria voz, a plateia, né? As pessoas que estão assistindo, acompanhando aquela pessoa, podem identificar que aquele candidato, aquela pessoa está insegura, está com medo e não vai passar nenhuma segurança ali para quem está acompanhando e assistindo aquele candidato ou aquele palestrante, por exemplo? Em uma apresentação, nós queremos destacar aqui para quem está nos assistindo que existem os 3 componentes da influência humana. Quais são os 3 componentes da influência humana? É justamente a expressão corporal, que corresponde aí a 55% dessa apresentação. Nós queremos destacar a voz, que corresponde a 38% nesse gráfico aí dos componentes da influência humana. E nós destacamos também o conteúdo, o seu discurso, as palavras que você vai lançar ali no transbordar do seu conhecimento. Então perceba, 38% da comunicação é relacionado com a voz. Então, claro, é necessário que você, no primeiro momento, que esse nervosismo está ali realmente bem aceso, as borboletinhas estão voando no seu estômago, de uma forma figurada para você entender, é necessário que no primeiro momento, nessa introdução, você comece a falar mais pausado, articula mais a boca. Tem pessoas que dizem, Robson, eu tenho dificuldade com a dicção. Não,
Quando realizam, Abelardo, um curso de oratória, eu percebo que essa pessoa não tem dificuldade com dicção. Apenas ele está falando e não está abrindo a boca. Então, no primeiro momento, no início da sua fala, fala de uma forma mais pausada e tenta articular mais, abre mais a boca para que as pessoas possam entender que você está seguro nas suas primeiras informações, nos primeiros minutos da sua comunicação. Importante nesse ponto também, Valdson, é a primeira nota sair mais alta. É muito natural as pessoas tímidas começarem a falar mais baixinho e na medida em que a timidez aumenta, a pessoa vai ficando mais baixo. Gente, a primeira imagem é a que fica. Fale articulando bem as palavras, fale bem as expressões que você precisa dizer. Agora chegue com a voz mais forte, dizendo para que você veio. Também não é para chegar gritando, não, você não vai gritar. Porém, falar de maneira mais forte, a primeira nota mais alta, extremamente importante. Cuidado com vícios de linguagem. É muito importante. Vícios de linguagem, eles literalmente expõem você. Normalmente são sons que nós emitimos como onomatopeias, que é aquele som que a gente emite enquanto a palavra está descendo para a boca. A necessidade de confirmação, que a gente usa depois de qualquer frase, não é isso? Ok? Né? Entendeu? Legal? Compreendeu? Ou palavras repetidas em excesso. Eu assisti agora recentemente no rádio, essa semana, tinha uma pessoa ligada à área esportiva que ela dizia 3 palavras e tinha um verdadeiramente. Verdadeiramente, eu acho que ele usou dentro de uma meia hora cerca de 60 verdadeiramente. Ninguém aguenta. Acaba expondo você. Ninguém da produção também, da direção aqui do programa, aguentava quando eu falava muito né. Né? Quando eu terminava a frase, dizia né, e existia a cobrança. E até a contagem de quantos né, tem uma edição do programa, eu falei. Aí a gente já tratou, já corrigiu e hoje ninguém se preocupa mais com o né desse apresentador que vos fala. Quem está em casa também já deve ter percebido em algum momento aqui do programa. Isso tudo se trabalha, isso tudo se conquista, isso tudo é importante a gente dizer para quem está em casa, né, que é possível sim superar e às vezes com medidas simples, né, com a observação de algumas pessoas e também com a ajuda de profissionais da área que podem dar esse auxílio para quem está em casa. Outra coisa muito interessante que a gente falou, no começo do programa a gente trouxe na reportagem que quando se vai fazer uma palestra, né, ou vai falar algo em público, é interessante você quebrar o gelo. Meio que falar algo engraçado de início, começar falando sobre o tempo. Mas quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu tenho que quebrar o gelo também com aquele entrevistador, eu preciso falar de algo interessante que aconteceu no trajeto de casa até aquele momento da entrevista. Funciona também ou pode ser um risco? Querer ser engraçado demais na hora da entrevista? Com certeza pode ser um risco. Olha só, a comunicação começa no momento que você ingressou na sala. E ali realmente o nervosismo está bem alto. Então você está ingressando à sala, a partir do momento que você ingressa na sala do entrevistador, tenta já colocar uma postura elegante, com firmeza. Caminhou, sentou à frente daquele entrevistador e a segunda parte da comunicação, o apertar da mão. Quando você apertar a mão desse entrevistador, olha nos olhos dele e tenta passar confiança. E aí, quem vai dirigir aquele momento? Quem vai dirigir aquele momento é realmente o entrevistador ou a entrevistadora. Claro, dê o bom dia, seja educado, sente com uma postura elegante, como a Abelardo já falou, olhe nos olhos do entrevistador, coloca uma tela de projeção mais arejada, mais aberta, e aí espera que ele conduza o primeiro momento da entrevista. Vamos a mais dicas? A gente separou uma tela interessante aqui, como você superar a timidez no mercado de trabalho. A gente vai mostrar aqui, tem alguns tópicos e a gente vai dizer para você que está em casa como é que você coloca isso em prática. Primeiro ponto para superar essa timidez no mercado de trabalho é enfrentar os medos, enfrente seus medos. Como é que a gente enfrenta? É se submetendo, né, a momentos de medo mesmo para superar aquele medo? Ou como é que a gente explica isso para quem está em casa? Tendo técnica. Se você tentar derrubar uma parede com a mão dando murro, você quebra a tua mão e a parede continua no lugar. Na hora em que você descobre técnicas e ferramentas que fazem você fazer um excelente trabalho, apesar desse medo, eu costumo receber no meu instituto, Valdson, pessoas que quando saem de uma apresentação, muitas vezes estão assim. Mas enquanto estão falando, estão passando uma imagem espetacularmente boa. Estão falando e encantando as pessoas. Nós filmamos essa apresentação, quando ela vê o vídeo e vê que ela pode fazer um bom trabalho, ela muda a relação que ela tem com aquele sentimento. É normal, é natural a gente não se sentir à vontade. Não é normal, não é natural nós sucumbirmos a essa sensação. Nós temos que virar refém dessa sensação.
Se você hoje se sente refém desse medo de falar em público, se sente incapaz de poder expressar suas ideias, eu afirmo para você, existe chance, existe maneira e com total certeza, se você quiser, você pode mudar sua forma de falar para uma forma mais eficaz. Uma das pessoas, Waldson, mais famosas na história antiga, muitos o consideram o maior orador da história antiga, foi Demóstenes. Pesquisa um pouco sobre Demóstenes. Ele era gago, tinha uma voz fraca, era frustrado com a sua comunicação. Esse cara é considerado um dos maiores, quiçá o maior orador da sua época. Enfrente os seus medos sabendo o que você tem que fazer, com técnicas corretas. Procure entender o que você tem que fazer e procure fazer direito. Essa última etapa, seja natural, ela é interessante. Na verdade, não dá para ser natural quando eu não estou natural. Aí deveria nós pensarmos melhor na ideia de parecer natural. Sim. Porque quando você está operando uma máquina, aquilo não é natural. Natural é uma coisa que já nasce contigo. Mas todos nós que dirigimos há muito tempo, nós usamos o carro hoje como se fosse uma extensão do nosso pensamento. São técnicas artificiais que são usadas sincronizadamente e que dão resultado. Na oratória, quando você sabe o que tem que fazer, você treinando vai condicionar o seu corpo para, independente do seu medo, saber agir da maneira correta. Aí você vai parecer natural, mesmo estando nervoso. Esse é o caminho. No mercado de trabalho, a gente pode trazer o exemplo da dinâmica de grupo. Para muita gente, aquele momento ali é um momento de medo ao extremo, né? De conseguir ali se destacar entre vários. Tem pessoas que têm essa limitação, têm esse medo. Aí como é que eu enfrento esse medo? É participando de dinâmicas? É fazendo o quê? Como é que a gente poderia trazer esse exemplo prático? Ainda falando sobre a questão do medo, para que todo mundo possa entender em casa, o que é que acontece quando você está diante de uma entrevista? É como se você estivesse imaginando uma ameaça. Uma ameaça porque você necessita daquele emprego, você quer realmente se recolocar no mercado de trabalho. Então ali realmente depende da sua estrutura, da sua vida, da sua família. Então é um turbilhão de pensamentos. Agora eu queria contribuir sobre os princípios psicofisiológicos. Quando você fala de medo, acontece no teu corpo os princípios psicofisiológicos. Você recebe aquela ameaça, a tua amígdala cerebral manda aquele caminho através de sinapses nervosas pela medula espinal. A medula espinal vai descendo lá e ativa as glândulas suprarrenais. E aí, Valdes, meu amigo, que acontece justamente aquele tremor, aquele nervosismo. Então, uma dica rápida para que você possa, no momento que estiver sentado, respirar para ir realmente queimando aquela adrenalina que foi descarregada no teu organismo através da ativação das glândulas suprarrenais. Olha, coloca aqui uma postura elegante e começa a respirar pelo diafragma, respiração diafragmática. Aí a gente já começa a passar a dica que ficamos devendo, né? Ficou na expectativa no bloco anterior e agora a respiração através do diafragma. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? A dica é rápida. Olha só, inspira, enche realmente essa parte aqui da barriga e depois você vai soltar o ar aos poucos. Outra coisa, a adrenalina que está na mão faz com que você também fique trêmulo. E aí o que é que acontece? Você vai apertar suas mãos sem ninguém perceber ali, de uma forma bem discreta, e depois você vai soltar essa adrenalina fazendo esse exercício. Faz esse exercício durante 4 a 5 vezes. Respirou, respiração diafragmática, não a respiração pelos pulmões, porque se você respirar pelos pulmões, todo mundo vai perceber que você está nervoso ou nervosa. Aquela respiração levantando os ombros. Ofegante, né? Ofegante. Então, respiração diafragmática, depois aperta as mãos, dissipa um pouco mais da adrenalina para que aquele medo, aquela adrenalina que está sendo descarregada da tua corrente sanguínea possa ir realmente acabando. Permita-me, Waldson, rápido uma contribuição. Não se diminua, é uma dica extremamente importante. É o terceiro tópico aqui. Muito importante, porque é natural as pessoas começarem a falar das dificuldades que têm, começarem a dar desculpas, começarem a tentar ser engraçados, se me diminuindo. Isso. Eu ontem tive uma consultoria com um médico que está fazendo um curso individual comigo, um curso individual de oratória. Esse cara faz EAD, trabalha fazendo cursos, vendendo cursos, e um dos cursos que nós pegamos, ele terminava, aliás, ele começava o bloco no final do programa, no final dos cursos que ele tinha gravado aquele bloco, dizendo: finalmente, chegamos agora no final, vocês agora tiveram que enfrentar a minha cara braba, minha cara fechada durante todo esse tempo, mas está chegando perto do final. Eu preciso realmente rir um pouco mais, é porque a câmera não fala para mim e eu gostaria de ficar um pouco mais à vontade. Ele começou a se entregar para as pessoas. Nunca se diminua, não fale dos seus problemas.
Fale das suas coisas boas, sempre veja tudo pela ótica positiva. Quando a gente fala do nosso problema, o que é que passa na cabeça da pessoa? Eu vou diminuir a expectativa, eu já vou diminuindo a expectativa, diminuindo o meu risco, diminuindo o meu risco, eu me sinto melhor, faço o meu feijão com arroz e eu supero a nova expectativa que eu criei. O que eu faço, na verdade, para quem me ouve, é mostrar meus problemas, eu exponho minhas dificuldades para todos que estão me vendo. Se eu não as expusesse, muitos não as perceberiam. Quando eu as exponho, todo mundo passa a perceber elas. Além disso, a expectativa lá embaixo, para ser recuperada, exige muito mais esforço e eu desvio a atenção de quem me vê da minha fala para os meus problemas. Essa não é de forma nenhuma uma alternativa válida. Não se desculpe. Mantenha a sua privacidade, pareça confiante e pareça natural. Isso. O segundo tópico fala sobre manter contatos, para você também superar a timidez. De que forma se faz isso? E manter esses contatos parece que já é um obstáculo para o tímido. Mas é preciso. É preciso, até porque as pessoas que querem voltar para o mercado de trabalho precisam ter esse contato. Quando a gente pensa em timidez, nós pensamos em desconforto e inibição. Duas palavras fortes, desconforto e inibição. E é justamente nesse relacionamento interpessoal que as pessoas que têm um nível de timidez maior percebem essa grande dificuldade. Mas é necessário manter contatos até mesmo para poder aumentar o seu network. Se você não tem uma rede de relacionamentos, como vai ser realmente acelerado a sua volta para o mercado de trabalho? Então é necessário ir quebrando aos poucos. Existe uma maior dificuldade? Sim, existe uma maior dificuldade. Mas com técnicas precisas do mundo da oratória, com certeza os candidatos irão avançar. Quando você se dispõe, se coloca disponível a acreditar no potencial de um curso completo, a se colocar realmente em um laboratório completo, em um curso de oratória, você começa a despertar e assim caminhar para ser mais natural. No primeiro momento a gente estuda como seja um fake de você mesmo. Seja um fake de você mesmo. Mas aí porque as técnicas estão um pouco engessadas. Mas com o decorrer da sua evolução, com certeza, praticando, você vai atingir o nível de naturalidade desejado. Aí tem pessoas que usam aquela desculpa, estou fora do mercado de trabalho e não tenho como manter meu network atualizado. Palestras gratuitas também podem funcionar para a pessoa estar mantendo ali aquele network atualizado, aquele contato que se troca, né, entre uma palestra e outra, entre o palestrante e outro. É uma dica interessante para quem está em casa e fora ainda do mercado de trabalho? Com certeza, manter seu relacionamento e manter a sua imagem profissional viva é fundamental. Hoje, com a era da comunicação, onde nós podemos encontrar pessoas no LinkedIn, começamos a encontrar pessoas nas redes sociais. Gente, você tem uma condição de expor suas potencialidades, suas qualidades de uma maneira nunca antes vista. Acreditar em você mesmo, acreditar em você, isso é muito importante. Muitas pessoas se diminuem, só olham lá a coisa pelo lado negativo. Se você não gosta de você, quem vai gostar? Isso é muito sério. E as pessoas têm que aprender a gostar mais de si mesmas, têm que aprender a saber o que tem que ser feito. Agora, nada vai cair na tua praça, nada vai cair no teu jardim se você não trabalhar por isso. Corra atrás. A gente sempre acha que o jardim do vizinho é mais verde do que o nosso. Você não tem ideia do esforço que ele faz para poder cuidar do jardim dele. Todos podem aprender a falar, isso está à sua disposição. Se você hoje tem nisso uma limitação, busque a melhoria. É possível e com muita certeza você pode sair de onde você está e encantar as pessoas com a sua fala. Para o seu networking, para a sociedade, isso vai ser muito importante. Muito importante também eu chamar o intervalo agora. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre timidez e mercado de trabalho. Quem é tímido, às vezes é visto ali pelos colegas de trabalho como uma pessoa submissa. E essas pessoas se aproveitam dessa característica para dar a você responsabilidades que não são suas. Elas também podem fazer ali brincadeiras que podem magoar e você também não tem a obrigação de ser conivente.
deixe o medo de lado, né? Aprenda a dizer não. É muito importante você aprender a dizer não. Você não precisa ser rude e nem muito menos ali se desculpar ou pedir desculpa, né, por não aceitar algo que essa pessoa está impondo a você. Isso é muito importante, saber dizer não. Não precisa ser rude, tem a forma de dizer não e também, né, mudar essa imagem, porque às vezes essa dificuldade em dizer não, as pessoas começam a passar várias atividades, várias responsabilidades e você termina se prejudicando. Não dá conta das suas atividades e ali vai ter, né, atrasar, entre aspas, o trabalho do dia a dia. Aí como é que a gente poderia começar esse bloco do programa refletindo sobre isso? É a importância de saber dizer não e de não passar também essa imagem de submissão total. A questão da sociedade, ela nos impõe muitas vezes um comportamento. Nós vivemos em um ambiente grupal. Desde a história do patinho feio, você vai perceber que se você for diferente dos demais, você recebe uma pressão. Isso é natural, isso é a lei da seleção natural das espécies. Se você pega uma pessoa que é diferente do comportamento do grupo, seja porque é mais tímida, mais retraída, seja porque é mais falante, essa pessoa está em exposição e ela recebe naturalmente uma pressão do grupo para ou se adequar ao comportamento do grupo ou para ficar à margem do processo. É natural que pessoas que são mais dominantes se aproveitem daqueles que são mais passivos para tentar impor sua vontade. E isso deixa muita gente mais retraída, muitas vezes opressiva e oprimida, e muitas vezes leva pessoas a perder o convívio social. Então, meninos que saem de colégios, vão de um colégio para o outro, e quando o assunto é mercado de trabalho, são pessoas que vivem infelizes, tendo que levantar no outro dia para passar aquele martírio. Você saber se posicionar, saber de maneira altiva, sem ser arrogante, sem ser grosso, mas se posicionar é fundamental para que você conquiste seu espaço. E falar bem é a melhor maneira de você afirmar sua posição. Porque quem fala bem é mais lembrado e parece que é mais seguro, parece que é bom profissional. Pode não ter nada disso, mas parece que tem. Robson, a gente falou, né, na última frase que você não precisa pedir desculpa por não aceitar aquela situação, não aceitar algo, alguma atividade. Porque tem muita gente que fica, né, retraída e tem que pedir desculpa por não aceitar, porque não cabe a ela fazer aquela atividade. Não precisa ter essa preocupação de dizer, desculpa, mas eu não vou fazer. Pode usar a desculpa só por educação também? Como é que a gente reflete sobre isso? Com certeza, eu posso usar a minha expressão do desculpa. Só que quando a gente fala em comunicação, as palavras só jogadas ao vento não dão um efeito total, um efeito positivo. Se eu vou colocar uma comunicação, eu tenho todo um trabalhar com minha expressão corporal. Por exemplo, eu poderia dizer ao meu líder, dizendo assim, eu não vou fazer isso e pronto. Isso é uma forma de se comunicar. Por favor, eu poderia conversar com o senhor gestor? Eu queria que o senhor me escutasse um pouco, porque no momento eu não posso atingir realmente esse tipo de atividade. Se o senhor puder me escutar, eu vou colocar aqui os meus pontos. É outra forma de se comunicar. Está dizendo um não naquele momento, mas de uma forma elegante, de uma forma calma, tranquila, para que você não possa também se prejudicar no relacionamento interpessoal, no mercado de trabalho, na sua sessão, na sua repartição. É importante também a gente colocar as informações. Não apenas o falar, mas como você vai falar, como você vai comunicar esse possível não ou essa desculpa. Temos outras telas para a gente mostrar para quem está em casa, né, e trazer dicas. Muita gente participando aqui, elogiando o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente começa a ler essas mensagens e também as perguntas que estão chegando através do 992094819, que é o nosso WhatsApp. Está disponível, você pode participar, deixar sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente lê e responde ao vivo. Agora tem uma tela que fala sobre as principais dificuldades para conseguir ali um bom emprego. O primeiro tópico fala sobre a inexperiência e também a procura do primeiro emprego. São dificuldades para se conseguir um bom emprego. Como é que eu lido com isso, né? Tem alguma dica prática para a gente se destacar e tirar essa inexperiência e procurar o primeiro emprego nessa procura? Todos nós, em algum momento, tivemos que passar pelo nosso primeiro emprego. Tivemos que passar pela nossa primeira experiência. É importantíssimo você não fantasiar. Não crie coisas fantasiosas dizendo que você consegue fazer chover no deserto quando você não consegue. A pessoa que está te entrevistando, ela vai saber que é o teu primeiro emprego. Agora, ela vai procurar saber quais são as suas aptidões. O que você é capaz de somar. Como você pode contribuir.
E para isso, suas qualidades, saber falar sobre elas, saber se portar, saber se apresentar, falar bem, deixa você em destaque. Então, na questão do primeiro emprego, é uma oportunidade que você está tendo de poder desempenhar suas funções, saber expressar suas habilidades, suas potencialidades, para que as pessoas comecem a reconhecer em você, você comece a ganhar experiência e poder falar depois do que você contribuiu para aquela organização. Eu, na minha vida profissional, fui, em determinado momento, quando estudava, precisava ganhar dinheiro para pagar as contas, eu era o digitador de uma organização. Eu era o maior emprego daquela, maior salário, não, maior função da organização depois do faxineiro. Tinha um faxineiro e tinha o digitador, eu era o digitador. Estava terminando a minha faculdade de engenharia eletrônica na época, fiz gestão, fiz outros cursos, mas na época era a área técnica e trabalhava como, na minha opinião, um subemprego. Mas eu me portava ali de maneira a ser um gestor daquela unidade. Eu dava opiniões, eu conversava quando podia conversar, quando podia dar opinião. A diretora daquele órgão começou a me chamar para trocar ideias sobre coisas que ela queria implantar naquele órgão. E depois eu voltei para esse órgão como diretor. Repare que eu consegui, naquela época, foi o meu primeiro emprego, e eu consegui e voltei para aquela mesma organização depois como diretor daquela organização, porque naquela primeira função a imagem que eu deixei foi boa. Você também pode fazer isso se você souber se portar. Inclusive, né, é uma dúvida que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, a dúvida da Renata, que mora em Caruaru. Ela tem um filho de 14 anos e está nessa fase de buscar o primeiro emprego, não sabe mais ou menos como procurar essas empresas para que ele entre no mercado de trabalho aos 14 anos. E o que ela destaca aqui é que ele é muito tímido, né? E ela está preocupada nesse momento da entrevista como o filho de 14 anos deve se comportar. Breves razões do medo de falar em público. Eu poderia apontar 3 breves razões. Primeiro, os nossos pais. Os pais podem contribuir para esse medo de falar em público. Como assim? Quando você começa a pressionar demais, a ser muito agressivo. Cala a boca, menino! Você não vem aqui na história porque aqui a história é conversa de adulto. Então, tanto essa criação de um lado muito opressor, muito agressivo, pode prejudicar, como aquela mãe ou aquele pai que cria a criança numa redoma de vidro, super protegendo. Então, entenda, as suas ações como educadora, dentro do seu lar, está contribuindo também para que ele possa evoluir. Nessa questão de quebrar aos poucos. Respeite o momento do adolescente. Todo adolescente tem realmente esse momento. As pessoas dizem que são os aborrecentes. Então é necessário que você procure um especialista e perceba se é a questão da fase de um adolescente ou realmente se ele precisa de um especialista com a terapia para poder quebrar esse medo. Então, eu falei sobre os nossos pais. Segunda breve razão do medo de falar em público, escolas e professores. Como é que está sendo a atuação desse garoto na escola? Procura visitar, começa lá a conversar com a gestora para poder ver como é que é o relacionamento dele com os amiguinhos e amiguinhas lá na escola. E também os nossos arquivos mentais. Tudo que você vai passando nessa evolução vai montando ali os seus arquivos mentais. Então é bom observar também isso como pai, como mãe. O outro tópico fala aqui sobre as principais dificuldades para conseguir um bom emprego, né? Os estados e regiões com poucas vagas. Como é que a gente lida com isso? A gente viveu um momento, né, de crise econômica muito forte, a economia começa a se recuperar, mas tem ainda a restrição de vagas. É se permitir ir para outro estado, por exemplo? Abelardo. Entender o que é esperado hoje de você. Há pouco tempo atrás, há décadas atrás, Walter, poucas décadas, se você tivesse um título superior, você tinha certeza que ia virar classe média e que ia viver bem. Você não ia passar fome nem dificuldade. Hoje, ter título superior não dá mais condição de trabalho para ninguém. Daqui a pouco, as pessoas, para poder trabalharem, vão ter que ter título superior, pós-graduação, intercâmbio e falar mais de 2 línguas com fluência. Cada vez mais as pessoas estão se qualificando. A modernidade que existe hoje cria profissões que nós nem mesmo sabemos que existem. Estava conversando com um gestor de um grande grupo organizacional na área de educação e ele estava falando que daqui a 8 anos, as profissões que os alunos do colégio dele vão se preparar para poder ingressar na faculdade ainda não foram criadas. É preciso que você entenda o que o mercado hoje está pedindo de você e você se qualifique para atender às necessidades desse mercado, sob a pena de você ficar à margem do processo e depois estar culpando revolução tecnológica, crise e outras coisas mais. Existe crise, claro que existe crise.
mas existem boas pessoas que estão sendo procuradas. Existem vagas para as pessoas que se mostram, que sabem se apresentar. E falar bem nisso, Walterson, que é o tema do nosso programa, enfrentar a timidez, saber se posicionar, é fundamental para você mostrar uma imagem positiva, uma imagem confiante, que você pode, que você consegue, que você merece. Outro fator, né, que dificulta são os cargos muito específicos. E as pessoas às vezes também não se permitem, né, fazer uma reciclagem, não se permitem também fazer um curso de oratória, por exemplo. Alguém que trabalha na área de exatas acha que não é necessário. Vou trabalhar só com números, não preciso falar bem, nem me posicionar bem diante do entrevistador e diante da empresa. Aí se engana quem pensa assim. Isso mesmo. Eu quero falar justamente sobre esses cargos muito específicos, lembrando de uma conversa com um gestor de uma grande faculdade aqui, também, diante desse bate-papo, ele disse o seguinte: existem hoje seleções para professores que querem ingressar no EAD. Uma grande chama hoje da educação está voltada para metodologias ativas e o EAD. Que é o profissionais, ensino à distância, né? É o curso à distância, o ensino à distância. Então, muitos profissionais, professores, que já se destacavam por anos e anos em sala de aula física, hoje estão sendo convidados para o EAD. E quando você falou sobre cargos muito específicos, são esses professores que precisam no seu currículo apresentar conhecimento básico de oratória. Já está sendo cobrado desses professores antigos, que agora estão evoluindo nessa transformação constante do mercado de trabalho. Existe uma transformação constante e aí ele tem que se relocar, ou seja, tem que se transformar realmente agora num professor também que está atrás das câmeras, um professor que sabe lidar com as câmeras. E por isso ele precisa de um conhecimento básico do mundo da oratória. Isso está sendo cobrado no currículo desse novo professor do EAD. Nessa área de cargos muito específicos, vamos lembrar de uma grande empresa do mundo hoje, a Apple. O que seria da Apple se Steve Jobs não fosse um grande comunicador? Essa empresa literalmente não existiria. Quantas vezes você pode se destacar em um cargo específico? E se você ficar quieto, um outro que já está desenvolvendo isso vai aparecer no seu lugar e vai tomar a sua posição. Isso aí. Tem os que choram e os que vendem o lenço. É isso aí. Aí você escolhe, né? A escolha é pessoal. As atitudes vão levar você ou a chorar ou a vender lenço. Isso aí. Não é verdade? O desejo ardente junto a uma fé inabalável não conhece a palavra impossível, contribuindo também para você. O desejo ardente junto a uma fé inabalável não conhece a palavra impossível. Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos era filho de camponeses, analfabetos. Sozinho ele mudou a sua forma de falar, mudou a sua forma de se posicionar, se tornou presidente de uma das maiores nações na época, não era a potência que é hoje, mas já era uma das grandes nações e hoje é um dos maiores presidentes da sua época. O astronauta do Brasil hoje, que hoje é ministro, esse cara, ele limpava trilho de trem em cidade de interior e dizia que queria ser astronauta, o pessoal caçoava dele. Independente da sua dificuldade, você pode ocupar o seu espaço nesse mercado. Busque suas oportunidades. Tem muita gente já interagindo através do nosso WhatsApp, a gente vai responder agora as perguntas. Temos aqui uma participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: diz que hoje está desempregada, passou por uma entrevista de emprego e ficaram de ligar para ela. Diz que ligaram hoje, né? Hoje já ligaram e vão fazer uma nova avaliação da prática do trabalho, né? E ela quer saber como é que ela deve agir, como é que ela deve se comportar, porque sempre existe o nervosismo e nesse momento ela quer muito preencher essa vaga porque ela ama o que ela faz. Aí ela foi chamada, né, para a parte prática. O medo, ele sempre vai existir. Lembre-se, o medo, ele sempre vai existir. Quando alguém me procura e pergunta assim: Robson, eu quero acabar com o medo de falar em público. Eu disse: você não consegue acabar com o medo de falar em público. O que nós temos são ferramentas, são habilidades comportamentais fortalecidas através do mundo da oratória, que vai fazer com que você possa controlar o medo de falar em público. Então, para acalmar mais ela nessa entrevista, nessa dinâmica, amiga, saiba que o medo sempre vai existir. Ele está aí. Princípios psicofisiológicos. Agora, tenta afastar um pouco mais esse medo. Tenta ser um pouco mais gigante e o medo que está lá sempre existindo vai se transformar pequeno. Colocando, como eu disse, uma postura correta, colocando realmente as suas expressões corporais, tela de projeção, porque o primeiro momento que as pessoas irão copiar que você está nervosa é quando você se apresenta naquela entrevista já com os olhos arregalados, franzindo a testa
E aí fica já nervosa, porque todo mundo está notando que você está nervosa antes de abrir a boca. Temos aqui outra participação, a pergunta agora é da Ayla Paula. Ela quer saber quanto é mais ou menos, é um investimento muito alto no curso de oratória e a partir de que idade a pessoa pode fazer esse curso de oratória? É a dúvida da Ayla Paula. Muito bom. Muito pelo contrário, você pode fazer esse investimento, existem vários cursos de oratória, agora cuidado com esse aspecto. A palavra curso de oratória não quer dizer que você vai ter acesso à mesma coisa onde quer que você vá. Você vai ter acesso à experiência do instrutor, à competência que ele tem, à história de pessoas que ele já transformou e a metodologia que ele aplica. Existem pessoas fazendo coisas das mais diferentes possíveis e muitas coisas que não funcionam usando o nome curso de oratória. É preciso ter cuidado com isso. Saiba procurar para poder saber se você vai ter condições de ter um acesso a uma condição de tratamento diferenciado, de atenção diferenciada. Se você entra numa sala com 80, 90 pessoas, será que você vai conseguir trabalhar individualmente suas dificuldades? Será que você, fazendo parte de um trabalho com 5, 6 horas, poderá transformar a sua vida? Talvez com um trabalho individual sim, mas com um trabalho grupal, onde você tem que dar atenção para várias pessoas. São algumas dicas que nós podemos dar para que você investigue mais sobre onde você vai querer fazer esse treinamento. As condições são as mais fáceis possíveis. No nosso instituto, e eu posso falar agora pelo nosso instituto, existem vários outros parâmetros. Nós temos pessoas desde 9 anos de idade até pessoas com mais de 85 anos de idade que nos procuram mudando a sua forma de falar. Para pessoas que são muito novas, eu aconselho os pais somente inscrevê-las se a criança quiser, se o adolescente quiser, e não se o pai quiser que ele faça, porque não se pode impor esse processo. É um processo que a pessoa tem que entender, tem que querer a mudança, tem que trabalhar para fazê-la. Porque lá nós ensinamos as técnicas, nós incentivamos para que a pessoa faça, nós capacitamos a pessoa a fazer, mas quem tem que treinar, quem tem que fazer é o participante, é o aluno. Funciona muito se a pessoa quiser. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda há tempo de você mandar a sua pergunta. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, participa com a gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos juntos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos juntos conferir aqui várias vagas de emprego. Olha só, primeiro aparece aqui, olha só, nessa tela, 2 vagas para atendente de loja, 2 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, são 2 vagas para atendente de loja. Vamos a outras oportunidades, olha só. 16 vagas para auxiliar de cozinha, 16 oportunidades, experiência não exigida, fundamental completo é a exigência, R$1.200 é o salário, são 16 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a outras oportunidades, 2 vagas agora para chapeiro, 2 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$1.053. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. A gente segue com um programa falando um pouco mais sobre como falar bem, como perder a timidez, como se destacar no mercado de trabalho. E temos aqui várias participações através do nosso WhatsApp, tem muita gente interagindo, mandando dúvidas e a gente vai responder aqui as perguntas. A gente lembra que são mensagens de texto que a gente pode ler
e repassar para os convidados. Você que está mandando áudio, escreva aí sua pergunta que a gente faz aqui para os nossos convidados no 99209-4819. É o nosso WhatsApp. Tem a pergunta do Marcos. Ele quer saber o seguinte: a gagueira sem querer, é algo neurológico ou é timidez? Né? Essa gagueira pode vir por conta da timidez ou é algo neurológico? Precisa de ajuda de um médico? É a pergunta aqui do Marcos, que está gostando bastante aqui do nosso bate-papo. Ele pergunta isso. Quem poderia responder essa questão da gagueira quando ela vem sem querer? A timidez, ela pode sim dar para você, em algum momento, uma gagueira momentânea. É possível também de acontecerem vícios de linguagem que pessoas confundem com gagueira. A gagueira ela pode ser fisiológica. Se ela for fisiológica, ela precisa ser consultado um otorrino. Um otorrino vai fazer um diagnóstico da parte funcional, vai fazer um exame rápido chamado videolaringoscopia, é uma filmagem das pregas vocais. Caso seja necessário, ele vai indicar o trabalho com o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o profissional para trabalhar algumas gagueiras funcionais, mas existe sim a possibilidade de uma gagueira nervosa da pessoa com problemas de respiração, por problemas da timidez, desenvolver um fluxo de respiração inadequado ou uma palavra que não sai e a pessoa engancha e se acha momentaneamente gaga. A maneira de trabalhar isso é entendendo um pouco mais sobre si, se for o caso, procurar um médico, se não, procurar um treinamento, um profissional que vai te ajudar a passar tuas expressões, tuas ideias com mais fluidez, com mais competência, sem essa interrupção tão desnecessária e tão prejudicial à tua autoestima. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que mora em Paratibe e diz que está encontrando uma certa dificuldade para arrumar emprego. Com o passar dos anos, é interessante se fazer um curso de oratória, aprender a falar em público? Isso pode diminuir a dificuldade já imposta pelo mercado, que é a questão idade? A pessoa não se identificou, mora em Paratibe e deixou essa pergunta. Muito bom. A oratória, ela não é específica apenas para um palestrante. Quando as pessoas chegam em um curso de oratória, dizem: Robson, eu quero me transformar num palestrante, mas a oratória é apenas para isso? E eu digo não. A oratória pode ajudar você também até no seu relacionamento. Por exemplo, você está aí solteiro ou solteira e quer usar uma boa comunicação para poder chegar próximo daquela jovem, se comunicar melhor, quebrar essa timidez. A oratória serve sim também para isso. E lógico, quando você chega em um local que executam, por exemplo, uma dinâmica em grupo, na entrevista de emprego, você que tem as técnicas, o conhecimento da oratória, você com certeza estará à frente dos outros colaboradores que estão lutando por aquela vaga. Nós estamos ouvindo aí, Valdo, que realmente está difícil, está complicado, mas é necessário você entender. Comunicação é tudo. É como uma frase que eu lembro agora, bem rápida, que uso também nos treinamentos. Conhecimento sem comunicação é como um veículo sem rodas. Não leva você a lugar nenhum. Essa parte é interessante também, Valso, permita-me, a questão do passar dos anos se deve se procurar um curso de oratória. A palavra oratória é saber se expressar melhor. Sim. A oratória tem a ver com sua comunicação, com o seu dia a dia. E tem pessoas hoje com 14, 15, 16 anos, 20 anos que já estão trabalhando fortemente isso. Se você que está no mercado, quer entrar no mercado, se você ainda não procurou essas ferramentas, procure logo, porque você poderá enfrentar muitas pessoas melhores qualificadas que vão chamar mais atenção do que você. Corra atrás. Temos outra participação, a pessoa também não se identificou, mas diz o seguinte: sempre no momento da reunião, né, ou em alguma palestra, sempre tem ali um chato. E esse chato às vezes é pessimista demais. Aí como é que eu faço? O que é que eu devo fazer para driblar, né, esse chato presente? Ou na plateia ou até na reunião ali no ambiente de trabalho. É importante você combinar algumas coisas no momento da palestra. Nós que executamos cursos de oratória, que já estamos aí à frente de várias e várias palestras, claro, é importante a gente entender a diferença entre um curso de oratória, onde vamos passar um bom tempo com aquele colaborador dentro de sala de aula, e aí a gente vai construindo o ensino e aprendizagem de uma forma mais eficiente e eficaz, com mais tempo de conquista daquele público. Agora, se você está diante de uma palestra, você deve combinar algumas coisas no início, na introdução. Por exemplo, por favor, eu gostaria de pedir aos participantes que as perguntas e respostas possam ser colocadas no final. No final, eu prometo para vocês que vou colocar ali 10 minutinhos para a gente interagir
nas perguntas e respostas. Isso aí é uma forma de evitar, de quebrar, que o chatinho levante a mão e interrompa sempre a sua palestra. Então, é necessário combinar algumas coisas, você, palestrante, para poder ir quebrando aí essa ação de interromper. Para não quebrar a linha de raciocínio. Isso, a linha de né? raciocínio. Temos aqui a participação da Sara Tavares. Ela disse que gosta muito, muito mesmo de falar em público. Ela faz apresentações, gosta de discursar. Posteriormente, né, ela diz que realiza também treinamentos na área que ela está... Ela pretende, né, posteriormente realizar treinamentos na área que está se formando, técnico de segurança do trabalho. Mas ela diz o seguinte: sinto que no começo eu fico muito nervosa, um pouco nervosa no início ali da palestra ou da apresentação, mas depois, né, tudo flui normalmente. Ela quer saber se isso pode ser considerado normal. Sara Tavares, que está participando e gostando muito também do nosso bate-papo. É claro. Parabéns, Sara. Você faz parte de do grupo das pessoas mais normais, que são pessoas que começam mais nervosas e vão ficando mais à vontade na medida em que a fala vai se desenvolvendo. Porém, existem pessoas também que começam e vão ficando mais nervosas na medida em que o trabalho vai andando. O risco, temor, pavor, desconforto, mal-estar, o que a gente associa à expressão medo de falar em público, ele é proporcional ao risco que você percebe. E o risco percebido, ele muda de pessoa para pessoa. Existem pessoas que adoram falar para pessoas desconhecidas, se sentem bem falando para pessoas desconhecidas, porque acham que o risco é menor. Já tem pessoas que detestam falar para pessoas desconhecidas. Então, o que é suficientemente forte para apavorar uma pessoa pode não ter valor nenhum para uma outra pessoa. E o que te incomoda hoje pode deixar de te incomodar no futuro, e o que não te incomoda hoje pode te atrapalhar no futuro. O fato é que, independente do seu desconforto, você pode passar sim uma ótima imagem, porque a técnica da oratória trabalha para poder fazer isso, para não deixar você mais refém do seu sentimento. Não é preciso se sentir bem para falar bem. Falar bem é questão de competência, de técnica. Você pode aprender a se sentir bem, não, a falar bem, independente do que você sente em todo momento. Outra participação, Bruno Santos, ele quer saber o seguinte: qual a maneira correta de usar as mãos durante uma apresentação, por exemplo? Aquela velha canetinha funciona ou não Muito pode bom. usar a caneta? As canetas é um ponto de refúgio. E eu não estou aqui para dizer ao amigo, dizendo, olha, exclua totalmente a caneta da sua vida. Não. Se você está se sentindo bem nesse primeiro momento em tocar nessa caneta, continua tocando, mas vai se libertando dela aos poucos. Vai se libertando dela aos poucos. Uma dica básica que eu quero colocar para você é o seguinte: existem 2 erros básicos desse processo da comunicação com as mãos. 2 erros básicos. É o excesso de gesticulação. Quando você usa muito esse excesso, você passa uma ideia que está meio que no descontrole das suas expressões corporais, porque os gestos também faz parte da expressão corporal. E o segundo erro básico é a falta total de gesticulação. Imagina aquele cidadão, aquela cidadã que passa 20, 30 minutos falando e não movimenta as suas mãos. Então é necessário sim usar as técnicas corretas para que você possa potencializar a sua gesticulação. A gesticulação correta e assertiva, você deve usar as mãos combinando, sincronizando com o que você está falando. Por exemplo, quando eu vou falar para você aqui, olha, Valdson, meu amigo, vamos aqui caminhar muito forte num grande mundo da oratória. Nós vamos caminhar muito forte num grande mundo da oratória. Olha, eu estou falando, eu estou verbalizando, Abelardo, mas também estou sincronizando a minha fala com a minha gesticulação. É muito bonito. Isso vai ajudar você também a se comunicar melhor. Eu tenho uma contribuição para dar para o colega que fez a pergunta. Eu era, no início da minha vida profissional, em determinado momento, vendedor. Eu fui fazer uma venda de um produto, depois foi no antigo Sheraton, que não existe mais, lá em quase Candeias. Depois de uma apresentação muito bonita, o cara queria comprar minha caneta. Eu era a pessoa que eu falava com a caneta na mão, isso no início, 17 anos de idade, 18 anos de idade. Não queira comprar meu tablet, né? É. Mas não sei Pessoas usam passador. Eu já estava dando uma palestra desde 6 horas da manhã que eu estava palestrando. Terminei a palestra às 8h40 e corri para cá para fazer a gravação do programa. E esse danado desse passador é refúgio para muitas pessoas que ficam brincando com ele na mão e mostrando que não estão
legais. Tem pessoas que ficam apertando o ponte laser e acabam pintando a sala, deixando muita gente desconfortável. Agora, quando eu aperto ele, eu me sinto bem. Eu me sinto confortável, eu me sinto mais seguro. É um refúgio, como o Robson falou. Sendo que isso distrai a atenção das pessoas, tira a tua atenção da tua fala. Isso não deve acontecer. Preferencialmente, largue isso, como o Robson comentou, gradativamente. Deixe isso de lado, isso não te pertence. Vá embora com essa dica maluca que deram para você, que tem muita gente na universidade, alguns que se dizem professores de oratória que estão dando essas dicas no mercado. Não faz isso não, que é muito ruim para você. O objeto vai chamar mais atenção do que está sendo falado. Justamente. Sim. Tem aqui outra pergunta, né? A pessoa não se identificou, mora em Olinda. Ela quer saber se, para o tímido, o que é mais difícil? Conseguir um emprego ou permanecer neste emprego? O tímido ele precisa entender justamente o que ele deseja como protagonista da sua história. A partir do momento que ele realmente tomar essa ação como protagonista e aceitar as condições do trabalho, porque ele necessita daquele trabalho, ele precisa também entrar no ritmo da empresa. E para entrar no ritmo da empresa, por exemplo, se for para um cargo de vendedor, ele precisa vender, ele precisa atingir as metas. Então, para atingir a meta, ele precisa ir se quebrando um pouco mais, saindo mais um pouco dessa zona de conforto e avançando e se comunicando, porque o gestor, o gerente, vai avaliar os números. Por exemplo, as pessoas que ingressaram em vagas temporárias no mês de outubro, novembro e dezembro, 30% dessas vagas temporárias foram efetivadas. Por quê? Porque o gestor, o gerente daquela empresa percebeu aquela pessoa que é mais descolada, que contribuiu mais para a meta. Pode avaliar, sem sombra de dúvida, aquela pessoa teve um nível de comunicação maior e contribuiu muito para aquela empresa. Outra participação pelo WhatsApp, a Miriam. Miriam disse que quando vai apresentar trabalho, ela treme muito, principalmente as mãos. O coração acelera bastante, mas isso só acontece quando ela vai falar para desconhecidos. Quando são pessoas, né, do convívio, ela fala tudo tranquilamente. É normal, não é normal? A Miriam está participando aqui através do nosso WhatsApp. É aquilo que nós falamos. O que te incomoda hoje pode não te incomodar no futuro e o que te incomoda hoje pode deixar de te incomodar no futuro. Cada pessoa reage de maneira diferente. A questão do tremor das mãos é muito natural de acontecer. Tremor nas mãos, sudorese acentuada, mudança de temperatura, mudança de cor, brancos, dificuldade de iniciar a fala. Depois que a gente começa, mais difícil é encerrar. A gente dá uma volta, dá outra volta, não sabe o que fazer, olha para a plateia meio em pânico e diz, é isso, e vai embora. Quem termina com é isso é o término clássico de quem mostra que não tem a menor ideia do que está fazendo. Você tem dificuldade com a postura, tem dificuldade com a visualização, insegurança com os pés, você tem sensação de peso nas pernas, vontade de ir no banheiro, sensação de dor de cabeça, de vazio no estômago, como o Robson referenciou, mal-estar geral, travamento de grupos musculares. Eu já tive alunos que desmaiaram em público. Isso tudo é natural para quem vai falar. O que nós precisamos fazer é não virar refém disso, é saber aprender a falar bem apesar disso. No caso das mãos, o Robson fez uma dica de poder segurar a mão e gradativamente ir saltando. E é uma das dicas, desde que você não segure e comece a tremer mais. Se você consegue segurar aqui e você se sente mais apoiado, gradativamente você vai largando essa mão. Porém, se você trava e vai acumulando energia, cuidado para não tremer mais. Gesticular é uma das coisas muito boas, porque você queima adrenalina, faz a adrenalina circular pelo teu corpo e quem está vendo o trabalho, se não estiver olhando para a ponta do teu dedo, não vai perceber que a tua mão está tremendo. Então usa uma mão, usa a outra mão, eventualmente usa as duas mãos, mas fuja do lugar comum, que é travar os gestos de maneira a sempre procurar uma atitude de defesa. Uma coisa é eu segurar a mão aqui controladamente e gradativamente e soltando. Uma outra coisa é eu ficar numa atitude de defesa que eu vou acumulando o tremor, acumulando energia e eu acabo revelando muito mais esse desconforto para a plateia. Espero ter ajudado você com essa dica. Tem agora a participação da Janice Maria, ela que mora em Beberibe, quer saber o seguinte, ela gostaria de saber se existe algum curso gratuito de oratória. Vocês têm alguma dica? Tenha um ótimo dia, ela deseja aqui. A gente agradece a Janice pela participação. Tem alguma dica de curso gratuito ou de algo, né, que pode ajudar essa telespectadora? Existe sim, Janice. Existem alguns treinamentos de instituições
que são instituições públicas que você pode procurar. Agora, o curso completo de oratória, com a carga realmente que vai ser algo eficiente e eficaz, eu não posso te afirmar. Por quê? É uma preocupação também que a Abelardo estava falando em relação a um curso gratuito. Quando você anuncia um curso de oratória com apenas 4 horas efetivas de um trabalho, eu diria para você, esse curso não tem realmente uma capacidade total de fazer com que o aluno possa evoluir no treinamento, no laboratório, nas filmagens. Mas um curso básico para que você possa começar a gostar mais dessa área e entender um pouco da ciência, da arte de falar bem em público, você pode procurar algumas instituições públicas para poder iniciar. É o início desse processo. E também as redes sociais. Você pode procurar os canais do YouTube. Essa informação é importante e foi me perguntado ainda há pouco sobre a questão do preço. Existem cursos de oratória de preços dos mais diversos. Tenha cuidado porque tem alguns produtos à distância com carga horária muito pequena e que custam mais caro do que um curso presencial. Existem muitas informações gratuitas na internet. Agora, se você pegar um livro, Como Nadar, ler o livro Como Nadar várias vezes, passar um bocado de tempo assistindo vídeos de grandes nadadores, se empolgar, se entusiasmar, pular na piscina, o que é que acontece com você? Então tenha cuidado com a quantidade de informações que você vai receber. Pegue isso como norte, vá treinar, vá aplicar. Existem pessoas que conseguem se desenvolver como autodidatas. Aquelas que não conseguem, um bom curso de oratória vai dar a mão e vai levar você para poder atravessar o rio. Todos podemos. Isso é possível de ser feito. Ok, vou pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. A pergunta hoje foi a seguinte: você se considera uma pessoa tímida num trabalho? Das pessoas que ligaram e participaram, 87% responderam que sim e 13% disseram que não. E das pessoas que responderam sim, né, elas justificaram o seguinte, que essa timidez no trabalho é principalmente quando vai apresentar projetos ou tratar alguma situação com o chefe. Verdade. A gente agradece quem ligou, quem participou. Estamos agora na reta final do programa para agradecer aqui a participação dos convidados. Abelardo Borba, professor de oratória. Muito obrigado pela participação. Considerações finais, pode ficar à vontade. A satisfação é nossa, Valdir, participar do assunto do dia, participar dando uma mensagem para você, como eu estava dizendo, é possível falar bem. Você pode, você merece. Você tem muito a ganhar com o desenvolvimento da sua comunicação. Hoje é um dos maiores, se não o maior diferencial que você vai ter, além da sua habilidade específica. Nesse mercado competitivo, alguns choram, outros vendem lenço. Busque a sua melhoria, busque a sua capacitação, investigue qual curso de oratória pode ajudar você. Procure saber a história desse instrutor, quantos casos de sucesso ele tem, há quanto tempo ele já está no mercado, quantas turmas ele fez, qual é a metodologia, qual é a forma de trabalhar. Investigue e procure a melhoria para você. Você consegue buscar melhorias na sua fala, independente da sua dificuldade. Isso vai ser muito importante. Espero que você tenha usufruído e tenha melhorado com as comunicações, com as dicas que foram dadas nesse programa. Mais uma vez, muito obrigado, Abelardo. Também queria agradecer ao Robson Dumont, professor também de oratória. Considerações finais, fique à vontade. Prazer enorme, Valdo Subalbino, ter participado aqui desse programa junto com o amigo Abelardo. E você, telespectador que nos acompanha, que está acompanhando até esse momento. Muito importante saber o seguinte: oratória é a arte de falar bem em público. E é possível sim você mergulhar, você ter uma imersão total nesse processo de ensino-aprendizagem através da habilidade comportamental chamada oratória. Duas coisas que eu pergunto ao participante quando me procura em um curso de oratória. Você acredita realmente nesse processo de ensino-aprendizagem através do mundo da oratória? Ela me responde sim, Robson, e eu acredito. E a segunda pergunta é: você está disponível para essa mudança? Se a pessoa responde sim, eu aperto a mão dela, olhando nos olhos dela e digo: seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse processo de ensino-aprendizagem através da arte da comunicação. Vamos mergulhar juntos no grande mundo da oratória. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!